Caríssimos irmãos e irmãs da Associação Assistencial Mestre Amor, senhoras, senhores, rogamos a Jesus nos ampare e abençoe nessa nossa caminhada e que possamos estar sempre envolvidos na sua luz. Os evangelistas Marcos e Mateus nos trazem nos seus evangelhos uma narrativa que nos serve para uma reflexão muito profunda a respeito da nossa família, a respeito de quem é ou de quem são os nossos familiares. Tanto Marcos quanto Mateus trazem uma passagem em que, tendo vindo para casa, Jesus reuniu-se ali muito grande multidão, que nem sequer podiam os seus familiares fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram então os parentes de Jesus para se apoderarem dele e diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus então lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar por aqueles que ali se encontravam, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. A passagem de Jesus naturalmente traz um ensino de uma amplitude muito grande e que nos leva à compreensão da nossa relação com a humanidade como um todo. A grande família que compõe a Terra, ou a grande família maior que compõe o universo em toda a sua extensão. Então a pergunta que fazemos aqui é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas voltado a uma questão mais pontual, mais terra a terra, mais nossa, no sentido de buscarmos primeiro compreender quem é a família que nos acompanha durante esta encarnação. Então, nessa encarnação, diferentemente da situação que Jesus nos apresenta como uma grande família universal, fazemos parte de um núcleo familiar. O que é, afinal, a família? Os antropólogos, os sociólogos e historiadores, ao pesquisarem o significado da família, definem família como um grupo composto de pais e filhos, ou ainda como uma linhagem patrilinear ou matrilinear, como os descendentes de um mesmo antepassado, ou ainda como um grupo de parentes e seus descendentes que vivem juntos. E nos dias atuais, amplia-se o conceito de família, passando a ter um amplo ou muito mais amplo significado. O que os Espíritos nos trazem e o que Allan Kardec nos ensina a respeito da família? Na questão número 774 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a informação dada pelos Espíritos de que há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam-nos ruins. Portanto, a nossa condição humana de seres gregários que vivem em grupo fez com que, desde as mais remotas eras,
surgisse sobre a terra a instituição familiar. Os laços sociais que nos unem, porque estamos numa encarnação para progredir através de um processo de aprendizado e de resgate das nossas mazelas, esse processo todo, para se constituir, faz com que necessitemos de um grupo onde vamos nos agregar, de um grupo do qual passaremos a fazer parte. E esse grupo não é somente o grupo social, mas é o grupo da família. Porque a sociedade é formada no seu tecido, o tecido social, por diversas células. Essas células são as famílias. A família é a base de qualquer estrutura que vai formar o chamado tecido social ou simplesmente a sociedade. O espírito Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, nos traz na obra Constelação Familiar, no seu capítulo 2, que a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio de sucessivas reencarnações. E se refletirmos nas palavras de Joana de Ângeles, vamos compreender que a nossa relação familiar não é uma relação casual, não é apenas a relação do presente. Uma criança, quando vem ao mundo, quando reencarna, ela não reencarna casualmente nesta ou naquela família, na família A, B ou C. Mas ela reencarna naquela família porque existe uma relação anterior com este grupo familiar, com este grupo social, no qual ela precisa, ao reencarnar, encontrar o atendimento às suas necessidades básicas para o seu progresso. E quando se fala desse agrupamento familiar, Joana de Ângeles nos diz que esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos positiva ou negativamente para o ajustamento necessário ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então aqui nos cabe aprofundar as reflexões, compreendendo o seguinte: em primeiro lugar, a criança que nasce num grupo familiar não está ali por acaso. Ela está retornando a um grupo com o qual ela já conviveu, do qual ela já faz parte. Então, o renascimento orgânico não se dá por acaso. E ele tem um objetivo maior. Que objetivo maior é esse? É o progresso do espírito. É o progresso ao qual todos nós estamos submetidos. Porque todos nós precisamos nos compreender, em primeiro lugar, como espíritos que somos. Se hoje nos encontramos na condição de encarnados, vestindo esta roupagem carnal, este corpo físico que nos serve para a locomoção e para o nosso progresso enquanto estagiamos no planeta terrestre, nós somos a essência, nós somos o espírito, nós somos a inteligência que anima este corpo físico. Então, todos nós que fomos lá, num determinado momento, criados por Deus, simples e ignorantes, nos encontramos numa trajetória progressiva, numa trajetória de aprendizado e aperfeiçoamento, tanto intelectual quanto moral. E para que esse aperfeiçoamento nessas duas vertentes ocorra, intelectualmente e moralmente, é preciso que retornemos ao proscênio terrestre através dos mecanismos da reencarnação para prosseguir no nosso aprendizado. É como um aluno que conclui uma etapa, uma série ou um ciclo de estudos e vai passar para um outro.
Mas para ele passar para esse outro, ele precisa ser matriculado na série seguinte e passar por todo o processo de aprendizado, pelas provas, pelas avaliações que vão ser colocadas frente a esse aluno. Ora, nós somos os alunos do universo. Nós somos os alunos da vida. E quando nos encontramos aqui na condição de espíritos encarnados, estamos num processo de aprendizado. Estamos buscando nos melhorar, lapidar o diamante bruto que somos em espírito. Essa é a nossa necessidade primordial. E para isso é preciso progredirmos tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Temos que caminhar nesses dois sentidos, intelectualmente e moralmente, para que possamos vencer esta caminhada, este percurso. É preciso que nesse retorno nos encontremos tanto com aqueles com quem temos afinidades de caráter positivo, com os quais nos comprometemos sim, conforme o texto de Joana de Ângeles, positivamente, mas também precisamos nos encontrar com aqueles com os quais nos comprometemos de forma negativa, porque são estes, principalmente, aqueles com quem precisamos reajustar os nossos débitos passados para que ocorra de fato o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso progresso. Então é preciso que compreendamos que somos todos espíritos em processo evolutivo e que o núcleo familiar que hoje nos abriga é aquele que melhor nos serve para este progresso, para que alcancemos o objetivo da nossa reencarnação. Afinal, é através da reencarnação que se estabelecem os laços de família, sendo o lar a escola abençoada que proporciona oportunidades de crescimento espiritual a partir do reencontro e da reeducação dos espíritos. Assim nos ensina Joana de Ângeles. Então, quando estamos reencarnando na família, vão se fortalecer aqueles laços que já nos traziam de outras experiências passadas. Também o Espírito Emmanuel, através da psicografia das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nos traz que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma, talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. A família, portanto, é vista por Emmanuel, assim como por Joana de Ângeles, como o centro da educação do espírito, o centro da promoção da regeneração do espírito. E é para isso que aqui nos encontramos. Na obra Vida e Sexo, continua Emmanuel dizendo que através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, há toda uma programação que se faz inicialmente para que aquela família venha a se constituir. Para que um casal que se encontrou, que se apaixonou, que se vinculou, venha a ter a sua prole, os seus filhos, que são esses espíritos comprometidos com estes pais, mas comprometidos no sentido de serem educados para o seu progresso. E também os pais estarão se reeducando no seu processo de educação dos filhos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 26, nos traz que pela reencarnação do mesmo globo, quis ele, Deus, que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar uma lei natural, os princípios
princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Portanto, meus irmãos, a reencarnação é o mecanismo através do qual somos rematriculados na escola da vida, mas vamos retornar para o meio daqueles com os quais melhor teremos as condições do nosso burlamento, do nosso aperfeiçoamento. E é preciso sempre considerarmos a importância dessas relações anteriores. Relações que vão fazer com que esses laços familiares se fortaleçam, apoiados naqueles 3 princípios citados por Kardec, de solidariedade, de fraternidade e de igualdade, que são o tripé de uma sociedade humana melhor. Quando reinar entre os seres humanos a solidariedade, a fraternidade, nos compreendermos como irmãos, sermos solidários, auxiliando-nos uns aos outros e sendo fraternos no sentido de nos compreendermos como irmãos. E buscando, na medida do possível, uma igualdade de direitos, uma igualdade de possibilidades para que a justiça social se faça, aí encontraremos então um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele tem o seu alicerce aonde? Novamente, Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, nos afirma que a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. Portanto, se queremos ter uma casa muito bem construída, é preciso que a sua base, que o seu alicerce, os seus alicerces sejam fortes. E se queremos uma sociedade justa, se queremos uma sociedade melhor, se queremos caminhar no rumo de um mundo de regeneração, é preciso que a família seja essa base, seja esse alicerce onde a sociedade se edifica. Porque a família, segundo Joana de Ângeles, é o primeiro educandário do espírito. É o primeiro lugar onde o espírito vai ter as suas primeiras lições quando retorna para o processo terrestre. Quando chegamos aqui, o esquecimento do passado se faz necessário, embora nada se perca, permaneça registrado nos nossos arquivos espirituais. Mas é preciso que na reencarnação tenhamos a nossa memória livre de qualquer preconceito para que possamos seguir adiante nessa caminhada que nos colocamos. E se trouxéssemos o conhecimento das encarnações passadas, certamente haveriam muitas dificuldades, porque imagine, encontrarmos um desafeto no passado, encontrarmos uma pessoa que nos fez muito mal dentro da nossa família. Que tragédia seria essa? Que dificuldade haveria para o progresso espiritual de ambos? Então, se faz necessário esse esquecimento do passado. E nesse sentido, como há um processo de reeducação do espírito, a família é a primeira que vai agir no processo educativo. Portanto, o lar é o educandário dos espíritos ali encarnados. E é nesse educandário que vão ser aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que nos dormem latentes. Então, nós trazemos uma bagagem de conhecimento, mas essa bagagem precisa ser ressignificada, precisa ser melhorada, burilada, transformada. E esse processo se dá no convívio familiar, nesse convívio que deve ser fraterno. Em O Livro dos Espíritos, na questão 582, afirma-se que a família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes, sendo paternidade e maternidade verdadeiras missões, pois Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Portanto, a missão dos pais, o papel dos pais é de primeiros educadores. É daqueles que vão pegar aquele espírito que ali está chegando, um espírito ainda imperfeito e que vem para se aprimorar, e vão trabalhar as suas qualidades, desenvolver nele aquilo que está latente, que são as qualidades.
Os pais são os seus tutores nessa encarnação. Quando assumimos o papel de pai, quando se assume o papel de mãe, pai e mãe estão se comprometendo com a divindade, estão se comprometendo com as leis divinas no sentido de se tornarem aqueles que vão dar os exemplos. Porque se educa principalmente pelo exemplo e que vão orientar os espíritos nesta caminhada de progresso, de evolução. A caminhada é longa, é extensa, é infinita. Mas é preciso que o pai e a mãe se empenhem, assim como todo o agrupamento familiar, os avós, os tios, os irmãos, os parentes próximos, que todos se empenhem na tarefa de contribuir com a educação dos jovens, de contribuir com a educação das crianças, no sentido de que esses espíritos que aqui chegam saiam, quando retornarem para o plano espiritual, melhores do que aqui chegaram. Então, o compromisso da família, o compromisso dos pais é muito grande neste sentido. Novamente, recorremos a Joana de Ângeles, também na obra Constelação Familiar, no seu capítulo 2, que nos vem dizer que não se vive na família ideal, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. É muito comum ouvirmos de jovens, principalmente de adolescentes: eu não pedi para nascer nesse lar, nesta família. Eu não queria esta família. Ora, a família ideal não é necessariamente aquela na qual nascemos, mas, como Joana de Ângeles nos diz, é o lugar necessário para o nosso progresso. Estamos exatamente aonde devemos estar. O nosso lugar é exatamente aquele onde estamos. Portanto, a nossa família é exatamente aquela com a qual estamos. Porque é ali que vai se forjar o progresso, tanto intelectual quanto moral de cada um de nós, que pedimos sim para vir nessa encarnação numa nova oportunidade. Uma oportunidade de nos reeducarmos, de refazermos os caminhos errados e de buscarmos, a partir de agora, acertar no sentido de progredirmos mais rapidamente. Na obra Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos informa que é fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos. Portanto, se hoje nos encontramos como pai, podemos, no passado, ter sido filho daquele que hoje é nosso filho, ou neto, ou bisneto, e poderemos vir a ser seu filho. E se somos filhos hoje dos nossos pais, das nossas mães, poderemos vir a ser amanhã os seus pais ou os seus avós, ou seus bisavós. Portanto, essas relações familiares, elas são muito complexas e elas não se perdem. Os laços que se constroem na família, eles são permanentes. O Evangelho, entretanto, nos informa que existe uma certa diferença entre a família e a parentela. A família é definida como símbolo dos laços eternos do amor. A parentela é um cadinho de lutas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Portanto, em algumas circunstâncias, vamos reencarnar numa família que não necessariamente é aquela com a qual nos afinizamos. E ali vamos construir uma parentela, que é aquilo que podemos entender como uma parentela corporal. A nossa família, de fato, é a família de caráter espiritual. Então, podemos, sim, em alguma encarnação, retornarmos num agrupamento familiar com o qual não necessariamente nos afinizamos, mas no qual necessitamos nos
nos encontrar naquele momento, naquela encarnação, em busca do nosso progresso, em busca do resgate, do reajuste necessário para a nossa própria consciência. Vejam, meus irmãos, habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Isso antes do renascimento aqui na Terra. E esse planejamento é feito com a supervisão de instrutores espirituais, dos nossos benfeitores, né? De modo que tenhamos aqui o lugar necessário para o progresso. Portanto, não são só os laços de sangue que criam forçosamente os liames entre os espíritos, né? Os laços de sangue são importantes, sim, porque são a nossa parentela corporal, né? Então, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida. Mas também pode acontecer, e aqui está o maior problema, que o espírito reencarne numa família completamente estranha, onde uns são estranhos aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, mas que lhe serve de provação aqui na Terra, e através dessa provação alcançarão o reajustamento e o progresso espiritual. Portanto, não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Portanto, a nossa família maior é a família espiritual. É aquela com a qual nós nos vinculamos de fato, né? Esta família, ela prende o espírito antes, durante e depois de suas encarnações, mantendo esse vínculo muito forte, mantendo esse vínculo que perdura pela eternidade. Então, nós podemos dizer que há as famílias pelos laços espirituais, que são esses laços fortes, que unem os espíritos pela simpatia, e há as famílias unidas pelos laços corporais, onde há um processo simplesmente de reajustamento. Mas em ambos os casos, a função da família é reabilitar o espírito, é tornar possível o progresso desse espírito naquela encarnação em que retorna à Terra, para que ele possa, sim, desenvolver todas as potencialidades que estão ali latentes. Que ele possa também resgatar o seu passado, aliviando a sua consciência, tranquilizando-se e retomando a sua condição de serenidade. Porque é preciso estarmos de bem conosco mesmos, estarmos em paz com o nosso coração, para que tenhamos serenidade. Então, quando nos encontramos numa família em que apenas há laços corporais, estamos ali num processo de reajustamento que vai nos trazer esse benefício de rompermos aquelas correntes do passado que causavam para nós dificuldades. E aí vamos nos libertar. Mas é importante compreendermos aqui que se existem famílias com laços espirituais e com laços corporais, aquela família, Jesus fala, pergunta, quem a mim são Deus, e quando reafirma que tudo que ele faz agradar meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus está nos dando a lição de que todos fazemos parte da grande família universal, porque todos somos filhos da divindade, todos somos filhos do Eterno. Todos nós que um dia fomos criados, somos filhos do mesmo Pai. Portanto, os nossos laços mais fortes devem ser os laços da fraternidade, da grande fraternidade universal. Essa que é ensinada por Jesus quando pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que Jesus continue nos amparando
nos abençoando e nos envolvendo. Que a paz do Mestre se faça em nossos corações.